Hoje Jesus na palavra vem nos falar de algo muito próximo de nós, da nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Vamos começar com a situação do Evangelho de hoje, onde está dizendo que um dia Jesus estava em determinado lugar e alguém do meio da multidão disse para ele: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Imagina a situação, né? Está ali a multidão, Jesus está, com certeza estava ali pregando a palavra de Deus por algum ensinamento especial, algo que Jesus estava falando com certeza. Levanta esse homem a mão, todo mundo olha, nossa, acho que ele vai falar uma coisa muito importante, né? E ele fala: Mestre, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Imagina a cara do irmão, né, que deve ter ficado naquele momento, né? Todo mundo, nossa, esse cara ali não divide a herança. Ridículo. Na verdade foi ridículo isso que esse homem fez. Foi ridículo. Ele se aproveitou de uma situação, um momento com Jesus ali. Fala para ele, Jesus, agora, ó, no meio de todo mundo, coloca meu irmão na vergonha agora. No meio de todo mundo, fala para ele dividir a herança comigo. Ridícula a situação. A resposta de Jesus, claro, com muita sabedoria, né? Jesus vai dizer: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? Agora foi ele que passou vergonha, né? Quem? Por acaso eu sou aqui o seu advogado? Eu sou o juiz que vai determinar se o teu irmão vai dividir a herança ou não? Mas claro, Jesus aproveitou a situação, deve ter mudado totalmente o que ele estava falando, né? A pregação dele devia estar em um outro sentido, mas ele aproveitou a situação para nos deixar um belo ensinamento. Porque esse problema desses dois irmãos naquele tempo continua sendo o nosso problema hoje. Não me refiro somente a essa questão de divisão de herança, que continua sendo um problemão para nós hoje. Questão de divisão de herança. Quantas famílias divididas por causa disso? Quantas? Mas ainda mais largo do que isso. A resposta de Jesus: tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Jesus ampliou a questão. Não ficou somente naquela divisão de herança daqueles dois irmãos brigados, naquela situação ridícula daquele momento. Jesus amplia a questão. E agora vale para todos nós, né? Tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Tem a palavra grega no original é pleosian, que significa querer ter além do necessário em demasia. Isso é pleosian. É querer de uma forma extravagante, de uma forma em muito excesso. É isso que é a pleosia, que é a tradução da ganância aqui, que está no Evangelho, que está na segunda leitura. Volto agora na segunda leitura, a carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, fazei morrer o que pertence à terra. Fazei morrer o que pertence à terra. E São Paulo vai fazer uma lista do que nós temos que morrer, do que tem que morrer em nós. Imoralidade, impureza, tal, e vai. E ele termina a lista dizendo: e a cobiça, que é uma idolatria. Aqui está traduzido como cobiça, mas o original é a pleosia. É a mesma palavra que Jesus usou. A melhor tradução seria mesmo ganância. Fazei morrer a ganância. São Paulo termina essa lista aqui do que tem que morrer em nós. Por quê? Porque a ganância é uma idolatria. E aqui São Paulo é certeiro também nesse ponto aqui. Certeiro. Então, tanto Jesus como São Paulo, melhor dizendo, tanto São Paulo quanto mais ainda Jesus, estão nos advertindo. Cuidado com a pleosia, cuidado com a ganância. Por quê? Porque a ganância é uma idolatria. Por que a ganância é uma idolatria? A ganância significa, então, querer em demasiado,
querer em excesso, demasiadamente, quer dizer que já não é algo para o meu uso necessário, mas já vai se colocando como um Deus na minha vida. Então o que Jesus está dizendo é que a ganância, que a palavra está dizendo, a ganância se torna um Deus, uma idolatria por causa disso. O homem se coloca a serviço, não ser servido, mas a serviço, coloca a sua vida com foco nesses excessos materiais. Aí está o ponto da questão. É o homem colocar a sua vida, o seu objetivo de vida, com foco no excesso material. E esse excesso material jamais irá preencher a alma dessa pessoa. Porque nós não fomos criados por Deus para colocar a nossa vida, o nosso objetivo de vida, a nossa finalidade de vida na matéria. Na matéria. Nós não fomos criados para isso. Portanto, isso jamais irá preencher o nosso coração. Se torna ao mesmo tempo uma idolatria, é um Deus, é um falso Deus, e ao mesmo tempo se torna uma escravidão. Porque a pessoa se torna escrava daquilo que ela está buscando e nunca vai se saciar com aquilo que ela busca. Então, ao mesmo tempo, é uma idolatria e uma escravidão. A ganância é uma idolatria e uma escravidão. E algo grave, muito grave. Daí as palavras de Jesus, tomem cuidado com isso. Ao mesmo tempo, o que a palavra contrapõe a essa idolatria, a essa ganância? A palavra contrapõe a sabedoria. No salmo que nós rezamos, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Que oração maravilhosa em apenas 2 linhas. Em apenas 2 linhas, aqui tem uma oração maravilhosa. Estamos pedindo para o Senhor, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai-nos sabedoria. Obviamente que contar os nossos dias não quer dizer literalmente quantos dias eu já tive de vida até hoje e quantos eu ainda terei pela frente, impossível saber. O que quer dizer é olhar para os nossos dias e ter essa visão realista da vida. Não é nada disso daqui, desses meus dias, que vão preencher o meu coração. Por isso, a oração continua. E dai-me sabedoria. O que é a virtude da sabedoria? A sabedoria é um dom, mais do que virtude. A sabedoria é um dom do Espírito Santo. É um dos 7 dons do Espírito. E, na verdade, é o mais precioso dos 7. A tradição da igreja coloca a sabedoria como o dom mais precioso de todos os que o Espírito Santo nos dá. E o que é esse dom da sabedoria? Sapiência. Sapiência é uma ciência, um conhecimento de Deus, onde Deus se torna o objeto, a busca da minha vida. A sabedoria me leva, é o Espírito agindo na alma. A sabedoria me leva a olhar e ver que Deus é o sentido maior. Está retornando lá naquele primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. A sabedoria me leva a ter essa certeza, a ter isso muito claro. A minha vida deve primeiramente se pautar por colocar Deus no centro, em primeiro lugar, como o objetivo que eu devo sempre alcançar. Ou seja, eu devo sempre estar com Deus, buscar a Deus, dar glória a Deus. O ser humano foi criado para dar glória a Deus, assim como os anjos também. Nós somos criados para dar glória a Deus. E aí está a sabedoria. Ensina-me a contar os meus dias, ou seja, como que eu estou vivendo os meus dias, os meus meses, os meus anos, o tempo que o Senhor tem me dado de vida, que já deu até aqui,
e que ainda me dará pela frente, que não sabemos, obviamente, quanto tempo será. Como que eu tenho vivido esses dias, esse tempo? O Senhor está como centro da minha vida, como o meu objetivo, como a minha busca? Ou eu estou sendo um ganancioso? A ganância me prendeu e eu me tornei idólatra, que o Senhor não é o centro da minha vida, mas sim os bens materiais, a riqueza e tudo isso. Então vocês vejam que a palavra de Deus nos coloca bem claro duas atitudes totalmente opostas de vida. Uma é uma atitude desse homem que no meio da multidão ele está escutando Jesus, mas na verdade não está escutando nada. A palavra de Jesus estava entrando aqui e saindo ali. Por quê? Na cabeça dele ele está: o meu irmão tem que dividir a herança comigo. Jesus naquele dia devia estar falando palavras maravilhosas. Jesus naquele dia devia estar fazendo milagres. E no entanto esse homem estava: putz, grilo, meu irmão tem que dividir a herança comigo. O que é importante é ser bendita dessa herança. E quando eu tiver um momentinho, eu vou interromper a fala de Jesus e vou dizer para ele: fala para esse meu irmão aqui dividir a herança comigo. Esse é um homem que não tem sabedoria. Ele não sabe valorizar a sua vida. Ele está na presença de Jesus. Ele está na presença do Santo de Deus. Ele está na presença daquele que é o nosso Salvador, o belíssimo Filho de Deus. E, no entanto, ele está com a cabeça dele totalmente voltada aos bens materiais, à sua ganância. Esse homem está escravo desses bens e ele está vivendo a idolatria. Daí a situação gravíssima desse homem. E daí Jesus dizer, então, tomem cuidado, não vão por este caminho. Jesus contou uma parábola de um homem rico e tal, e termina a parábola dizendo, depois que o homem falou, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não é não sei o quê, Deus lhe disse, louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. Louco. Loucura no sentido aqui de falta de sabedoria. Você é louco no sentido que você não tem sabedoria. É uma pessoa louca. É uma pessoa que lhe falta algo que dá sentido real à sua vida. São os nossos tempos, meus irmãos. Quantos estão vivendo assim? Quantos, por não ter sabedoria, não olharem a sua vida com o verdadeiro valor que a vida tem? Quantos se tornam escravos de bens materiais? Quantos jogam fora tudo? Muitas vezes jogam fora a família, jogam fora a saúde, jogam fora tudo porque a cabeça está centrada somente numa busca material. E por essa busca material a pessoa perde, na verdade, a sua história. Padre, então a palavra de Deus está nos dizendo que nós não devemos buscar os bens materiais, o trabalho? Não. No mesmo salmo que nós estamos ouvindo falar sobre a sabedoria, esse mesmo salmo termina dessa forma hoje. Senhor, repouse sobre nós a sua bondade, ela nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, o nosso trabalho. Tornai fecundo, Senhor, o nosso trabalho. A palavra de Deus está pedindo bênção para o nosso trabalho. A palavra de Deus está dizendo, nós estamos rezando para o Senhor hoje para Ele abençoar o nosso trabalho. Para nós termos os bens materiais também. Para nós termos o alimento, para nós termos todos esses bens que a gente dispõe para tudo que a gente faz. Sim, nós temos que ter esses bens. E Deus sabe disso. E nós estamos rezando para isso. Tornar fecundo, que o nosso trabalho frutifique, que nós tenhamos, sim, os bens e tudo mais. Mas não é nisso que está o nosso coração. Não é nisso que o nosso coração está preso.
Estas coisas todas são meios, são auxílio, são ajuda, mas não é nisso que está o nosso coração. O nosso coração deve estar na sabedoria de conhecer a Deus. Acima de tudo, a sabedoria de conhecer a Deus. Aí sim, aí o homem tem um equilíbrio na sua vida. Ele usa dos meios materiais, ele trabalha, ele pede a Deus que torne fecundo o seu trabalho, mas ao mesmo tempo o seu coração está buscando a Deus. O coração está livre. O coração não está escravizado. Ele não é um louco, como está dizendo o Evangelho de hoje. Mas o seu coração está livre para o Senhor. Para tudo isso, meus irmãos, nós precisamos de oração. Pedir sempre ao Senhor essa graça da sabedoria. Colocar nossa vida nas suas mãos, tornar fecundo, Senhor, o nosso trabalho. Sim, cada dia nós devemos entregar para o Senhor, colocar os nossos projetos. Senhor, eu tenho um projeto disso, eu almejo isso na minha vida, para mim, para minha família. Eu almejo crescer, eu almejo aumentar lá a minha empresa, eu almejo fazer mais uma pós-graduação, me especializar. Ótimo. Tornar fecundo tudo isso, Senhor, tudo isso que está no meu coração, peço a sua bênção. Ótimo. E Deus vai nos abençoar mesmo. Mas ao mesmo tempo, Senhor, me dê sabedoria para olhar o meu dia a dia e ver que o principal é que o meu coração esteja em Ti. Aí sim, aí a gente coroa a nossa caminhada com a vontade de Deus.